Vamos pegar aqui para você ver que tem um diodo interno. Ó. Não, tem um diodo lá, cadê? Vou achar aqui. Olha lá, ó. Tá vendo que cada transistor tem um diodo, ó? Ó. Tem como testar esses diodos? Tem. Esse diodo tá ligado no mesmo lugar aqui, ó. Então o que eu vou fazer? É só inverter agora, ó. Né? Certo? Ó. E se eu inverter antes, para mim testar o transistor, o que eu fiz? Para mim testar o transistor, né? Ó. Para mim testar o transistor, eu coloquei o positivo no positivo e o negativo embaixo, ó. Não, não e não. Agora, para mim testar os diodos, eu vou inverter, ó. Eu vou colocar lá, ó. Vou colocar o negativo lá em cima e vem aqui, ó. Olha lá, ó. Ó a queda do diodo, ó. Vou até abaixar a corrente, você tá lembrado do detalhe, ó. Olha lá o diodo, ó. 0,7 do diodo 60 mil. Vamos ver o outro. Olha lá. 0,7, 60 mil. E o outro diodo? 0,7, 60 mil. Se eu aumentar a corrente, vai aumentar a VF, olha lá. Ó. Observe, aumentei a corrente, eu aumento a tensão do diodo, olha lá. Ó. Mas, ó, cada diodo agora é para queda, 0,9, ó, o VF do diodo, 0,9, 0,9 e 0,9. Isso quer dizer que os diodos de cima estão bons ou estão ruins? Perceberam que agora eu testei os diodos, o diodo conduziu, ó. Quando ó, o 0,9 do diodo, a corrente conduziu o diodo de alta 1, diodo de alta V e o diodo de alta W. Pronto, os diodos conduziram. Então, os 3 diodos estão bons. Então, eu não tenho curto do coletor para o emissor e também os diodos não estão abertos, porque esse diodo não pode abrir, não. Tem que ter certeza que os diodos estão bons também, ó. Olha lá. Sério? Olha lá. O diodo W tá bom, o diodo de alta V tá bom, o diodo de alta U tá bom. Todos entenderam? Então, quando eu faço esse teste aqui, ó. Quando eu faço esse teste aqui, observe, ó. Deixo o positivo no positivo, ó. Testando transistor de alta U, transistor de alta V, transistor de alta W. Quando eu inverto, eu vou testar os diodos, ó. Coloco lá no mesmo lugar, ó. Né? Diodo de alta U, diodo de alta V, diodo de alta W. Show? Testei os diodos. Amanhã o Bruno vai fazer um documento. Faz um documento, põe, Bruno. O Bruno amanhã vai fazer um documento, PDF, com foto, explicando passo a passo para vocês, vai postar lá no nosso link, tá? O Bruno amanhã vai fazer um documento, explicando passo a passo para vocês, vai fazer no PDF, liberar para vocês, tá bom? Se tivesse ruim os diodos, só ia conduzir a corrente. Por exemplo, se o diodo estivesse em curto e com fuga, né, ele pode ter uma VF menor. Ou se tivesse em curto o diodo, nós já pegaríamos no primeiro teste. O diodo poderia estar aberto, né? O diodo aberto você não teria corrente, não indicaria corrente nenhuma quando o diodo está aberto. Certo? Daí vai o TMTech, daí ele vai conduzir, né? Você vai perceber que ele conduziu e não podia, né? Certo? Certo, TMTech? Mas é possível. Se um diodo estiver em curto, você pega nos dois lados, né? Fazendo assim, ou fazendo do outro lado, você vai pegar o curto. Então o Bruno vai fazer um desenho, um PDF com as fotos, com as imagens, com a fonte, bem bonitinho amanhã, e vai mandar para vocês, tá? Ele é a Tayane. Né, Thay? Os dois fazem para vocês lá. Os dois professores sentam lá e fazem um trabalho bem legal e mandam para vocês. Guardem o PDF amanhã lá no grupo. Bom, todos entenderam que agora nós testamos o de alta, né? Todos concordam que nós testamos o de alta? Quem concorda? Todos que nós testamos de alta? Se der defeito, pessoal, vai aparecer corrente aqui, ó. Quando que eu sei que o transistor tá com defeito? Quando aparece uma corrente aqui, o transistor não é para ter corrente. Apareceu corrente, você troca o transistor. Certo? É. Tá? Se não tá na hora de você testar o transistor aparecer corrente, você troca ele. Se na hora de você testar o diodo não aparecer corrente, você troca ele. Simples. Certo? Então, olha só.
Se na hora de testar os transistores e aparecer corrente, troca o IPM. Se na hora de testar os diodos não aparecer corrente, você troca o diodo. Tem que aparecer corrente e a VF aqui, ó. Na verdade, tem que trocar o IPM inteiro. Aí você troca o IPM, tá? Beleza? Vamos continuar. Certo? Vamos dar um exemplo. Agora, professor, como é que eu vou fazer para testar os de baixo? Nós temos que lembrar uma coisa muito simples, ó. Vou mudar a tela aqui. Olha só, é bem simples. Como é que você vai testar o de baixo, ó? Porque os transistores de baixo estão exatamente aonde? Estão aqui, ó. Vamos colocar aqui para você lembrar. Estão lá no conector, ó. Ó. Concorda que eles estão, os coletores são interligados no conector? Ah, lembra disso? E aqui vai aonde? Vai no negativo do capacitor, ó. Certo? Agora nós vamos usar o negativo do capacitor, ó. Porque o negativo do capacitor que está ligado aqui. Quem concorda? Né? Agora, então, os coletores desse cara estão nesse conector aqui, ó. Então, o que eu faço agora? Eu uso o negativo. Eu coloco o menos aqui. E agora eu inverto. O mais eu coloco aqui, o mais aqui e o mais aqui, ó. Para testar o transistor. Depois eu inverto para testar os diodos. Né? Então, como que seria o desenho? Nós vemos o transistor assim, né? Olha lá, ó, vou copiar aqui. Vamos colar aqui para você. A gente está acostumado a ver isso aqui, ó. Colar, né? Essa é a minha ponte. Mas observe, ó, que no conector, ó, um transistor de cima está ligado e de baixo também. Ó. No outro conector, o de cima e de baixo. Ó. No outro conector, o de cima e de baixo estão ligados no mesmo ponto. Isso quer dizer que eu posso dizer... Isso quer dizer que eu posso dizer? Não, né? É complicado, né, Tainha? Isso que pode dizer que eu posso dizer dizendo, já falando, né? Que nós vamos ter o quê? O transistor de alta tá aqui, ó. Né? Ó. O transistor de alta tá aqui. E eles estão ligados no positivo do capacitor, ó. Olha lá. Os transistores de baixa estão assim, ó. E ligado no negativo do capacitor. Concordam? U, V, W. Então agora ficou fácil. Né? Agora ficou muito fácil. Por quê? Porque agora eu vou colocar o negativo da fonte aqui, ó. E vou colocar o positivo, positivo, positivo. Para testar o transistor de baixa U, de baixa V e de baixa W. Olha que fácil. Né, vamos fazer o teste, então, na prática? Agora vamos inverter. Vamos para paraca. Continua com a mesma coisa. O que eu vou fazer agora? Ó? Né? Aqui, ó. Aqui na minha ponte retificadora, o negativo dela, ó, o negativo da minha ponte retificadora, né, ele está ligado no negativo do capacitor. Certo? Então eu vou colocar lá, ó, no negativo no negativo. E agora eu venho aqui, ó. Olha lá. Testei o transistor de baixa U, o transistor de baixa V, o transistor de baixa W. Olha lá. E eles, olha, não tem curto, tá vendo? Tá com zero, porque se tivesse corrente aqui, eles estariam com fuga. Ó. Então com zero, olha lá, ó. Nada e nada. Então, os transistores de baixa estão bons ou estão ruins? Ó. Ó, olha lá, ó. De baixa... Zero corrente, ok. Zero corrente, ok. Zero corrente, ok. Ó. Então, esses caras aqui estão... Ó, estão bom. Agora, se eu inverter... eu vou testar quem? Ó, o diodo de baixa U, o diodo de baixa V e o diodo de baixa W. Pronto. Tem que trocar o IPM, tá? Qualquer problema que der nesse teste, você troca o IPM inteiro. Já testei também o diodo de baixa U, o diodo de baixa V e o diodo de baixa W. Essa fonte custa uns R$500 da Yachum. Depois você entra lá no site da Ryza, e no site da Ryza tem uma fonte barata lá, né, Bruno? Uma fontezinha top também da Ryza, né? E cai. Lá no site da Ryza
Tem umas fontes legais da Icari que são baratas também. Depois vocês deem uma olhadinha lá, tá? Por exemplo, qualquer coisa que der errado aqui, ó, você troca o IPM. Ó. Se o diodo, por exemplo, o diodo ficasse assim, ó, desse jeito, ó, é porque ele tá aberto. Aí você troca o IPM porque o diodo tá aberto, né? Porque ele deveria estar assim, né? 0,9, 0,7, 1 e a corrente. Ó. Aí ele vai lá e fica assim, ó. Tensão fica alta e fica com 0. Aí o diodo tá ruim. Certo? Todos entenderam? Olha como é rápido fazer o teste. Ó. Quando eu pego o IPM, eu faço assim. Ó. Eu pego positivo lá no negativo. Positivo lá no negativo. Eu já vi que tem um consuminho aqui, ó, porque eu já sei que a placa está trabalhando em algum ponto. Inclusive o LED está lá piscando lá. Ó. Tá? A placa já trabalhou. Não é todas as placas que vai trabalhar com tinta, mas essa da LG já trabalha. Né? Beleza, já tem um bom sinal aí, né? Que o microcontrolador funcionou. Agora eu já fiz o primeiro teste, ó, no geral. Agora o que eu vou fazer? O parcial. Deixo o positivo lá. Teste de alta U, teste de alta V, teste de alta W. Inverto agora. Olha só, inverto. Né? Não. Diodo de alta U, diodo de alta V, diodo de alta W. Agora eu coloco o negativo lá, ó, no negativo, né? E vem aqui, transistor de baixa U, transistor de baixa V, transistor de baixa W. Inverto agora no mesmo terminal que está lá para testar os diodos de baixa. Diodo de baixa U, diodo de baixa V, diodo de baixa W. Certo? Quanto tempo demora para nós fazermos o teste de IPM? Hã? Quanto tempo demora para você saber se tem um curto no IPM? Menos de 2 minutos. Vamos cronometrar aí? Vou fazer o teste para vocês verem quanto tempo demora, hein? Ó, pego aqui a fonte, pode cronometrar. Tá cronometrando aí? Vamos cronometrar. Vamos fazer com calma aqui. Vamos cronometrar. Vamos lá. Né? Valendo? Pera lá, Bruno. Quanto tempo? Vamos ver. Valendo, ó. Coloco o positivo lá no positivo do capacitor, que tá aqui, ó, né? E no negativo do capacitor. Pronto, ó. Que tá ligado aqui na fonte, ó. Tá? Observe que deu um consuminho porque a placa tá trabalhando, mas não tem curto. Se tivesse curto, aqui iria para 0, né? Aqui iria para 0 e aconteceu o quê? Iria para 0 e aqui cairia. Não foi, beleza. Agora eu mantenho o positivo lá e faço aqui, ó. Teste dos transistores. Teste transistor de alta U, teste transistor de alta V, teste transistor de alta W. Inverto e vou fazer os diodos. Diodo de alta U, diodo de alta V, diodo de alta W. Agora eu vou colocar o negativo lá e vou testar o transistor de baixa. Transistor de baixa U, transistor de baixa V, transistor de baixa W. Vamos testar os diodos. Agora inverto aqui e vamos testar os diodos. Diodo de baixa U, diodo de baixa V, diodo de baixa W. Teste encerrado. 57 segundos. Demorei com calma. 57 segundos. Menos de um minuto. Certo, pessoal? Não, porque o geral, não pode. O Ernesto fez a pergunta assim: não deveria fazer só o teste geral? Porque o teste geral só pega se tiver 2 IPM em curto. Se tiver só um, você não pega, o Ernesto. Por isso você não pode fazer só o teste geral. Porque daí você não vai pegar, se tiver só um transistor ou só um diodo, você não pega no geral. O diodo só vai conduzir se os dois estiverem curto. Aí você não pega quando é um só. É? Então com 1 minuto, você rapidinho você faz o teste dos transistores de alto, dos transistores de baixo, dos diodos de alto, dos diodos de baixo. Que é a etapa que mais dá problema aí no EPM, é isso aí. Certo? Todos entenderam? O diodo, o transistor, quando não está aberto, Hamilton, aparece corrente. Se tiver corrente, você troca o transistor. Troca o transistor, troca o IPM todo, né? Então, em 1 minuto, vamos colocar aqui, né? Um minuto você vai diagnosticar se tem curto no teu IPM. Hoje, para você ter certeza que tem curto de IPM, sabe o que a galera faz? Quando ele tem um transistor em curto, não queima fusível. Tá entendendo o problema?
Se tiver só um transistor em curto, não vai queimar fusível. E não queimando fusível, a pessoa pode se perder na análise. E para ele trocar, ele vai ter que arrancar o IPM e colocar outro fora. Vai perder muito tempo. E pode ser que não seja. Dessa maneira, você mesmo que só esteja um, que o fusível não vai abrir se for só um, o fusível só abre se for os dois em curto. Se for só um, o fusível não abre. E você não pega. E nesse caso, você testa os 6 transistores